Queridos irmãos e irmãs, nós tínhamos diversos salmos, diversas leituras que a liturgia de hoje nos propunha para ouvirmos. Mas um salmo que nós refletíamos depois de 50 dias, então ao longo de 50 salmos que nós tínhamos, que a liturgia nos propôs para rezarmos, nós meditávamos o Salmo 103, aonde o salmista nos dizia: envia, Senhor, enviai o vosso Espírito, e toda face da terra renove. Envia, Senhor, o vosso Espírito. E hoje nós estamos celebrando o Pentecostes. Por excelência, o dia que o Espírito Santo a nós é derramado. Nesses dias que precedia o dia de hoje, essa solenidade, eu tinha como leitura um livro muito profícuo, muito pertinente, um livro muito bom, chamado A Divina Comédia, Dante Alighieri. E Dante, ele tem 3 tomos, ou 3 obras, que fala sobre o inferno, sobre o paraíso e sobre o purgatório. Então isso que eu vou dizer aqui para vocês, essa homilia que eu vou fazer, ela não é minha, ela é de Dante. É claro que Dante não disse dessa maneira pedagógica, mas ele simplesmente faz uma pergunta. E dessa pergunta, então, eu discorri e fiz a homilia para nós no dia de hoje. Dante, nessa obra clássica, por assim dizer, ele escreve várias poesias. Mas antes de nós falarmos sobre a poesia, vamos deixar assim claro para nós. Por que dizer de uma poesia? A poesia tem uma finalidade. A literatura tem uma finalidade para o cristão. E para aquele que não é cristão também. A literatura, ela esclarece as ideias. Ela apura os conceitos. Ela lapida aquilo que eu estou imaginando. Se nós olharmos para a literatura cristã, católica, apostólica, romana, nós veremos que também nós temos uma poesia, nós temos um livro poético que chama Salmo, os Salmos. E o livro dos Salmos, ele é composto também por poetas, por Asaf, por Coré, por Davi. São os 3 grandes poetas que a Sagrada Escritura nos apresenta. Mas a literatura mundial nos apresenta vários poetas, dentre eles William Shakespeare e Dante Alighieri. E são os 2 que eu aprecio, que eu gosto. Então Dante Alighieri, ele é um poeta. Então no 7º poema, ali no paraíso, ele está contando do seu amor platônico que ele tivera. Vocês sabem que o amor platônico é aquele amor não correspondido, aquele amor que é uma ilusão. E Dante, então com seus 9 anos de idade, ele conhece uma moça, que na época era uma criancinha, no século XIII. Ele conhece uma menininha, ele tinha 9, a menina tinha 8. A menina chama Beatriz. E essa Beatriz que segue com ele em toda a sua obra, da Divina Comédia. Ele vê aquela moça, ele deseja ter ela por esposa, mas era um amor platônico.
um amor que não era correspondido. Então, Beatriz, ela casa com um banqueiro, e os pais de Dante, o pai que era Alighieri, a mãe que era Bela, com 12 anos de idade, faz com que o filho Dante se case. No século XIII, era normal, era de costume a pessoa casar assim, novinhos, não era como nos dias de hoje. E Dante então lhe casa, e tem com a sua esposa 4 filhos. Desses 4 filhos, uma era mulher, chamava Antônia. Antônia, então, ela entra para o convento, para a vida religiosa, porque Dante, ele era cristão. Ela entra para o convento, e qual que é o nome que ela toma como hábito religioso, como irmã religiosa? Beatriz, irmã Beatriz. Então suscita em Dante novamente aquele desejo, né, de estar unido àquela criancinha, aquela mocinha que ele tinha encontrado há tanto tempo atrás, né? Isso já era por volta dos seus 18 anos, né? Então ele encontrou com 9 anos, então há 9 anos atrás, né? Suscita nele. Porém, a sua futura esposa, a sua atual esposa, ela falece. E Dante então fica decepcionado, frustrado. E Dante, ele tinha não uma área de trabalho, ele tinha várias, né? Ele era médico, farmacêutico, militar, político, mas o que ele mais gostava era da poesia. Então ele se dedica a seguir os pensamentos de Cícero, de Boécio, de Tomás de Aquino, que não era santo, ele tinha um ardor da santidade, era o seu contemporâneo, né? Então, nessa atual conjectura de Dante, Tomás de Aquino vivia. E ele começa então a aprofundar na poesia. Ele escreve esse poema, que é o 7º poema, e ali nesse 7º poema, ele faz uma pergunta para si próprio. Ele diz assim, e essa pergunta é muito pertinente para nós. Ele diz assim: por que Deus, através do seu Filho, envia o Espírito à humanidade, envia o Espírito Santo aos homens? Por quê? Então, no decorrer do poema, Beatriz, a sua imagem fictícia, ela vai tentar responder por que ele envia. E a resposta é muito simples. Assim, o poema é longo, tem vários sonetos, várias estrofes, pedacinhos, né? Mas a resposta, a gente resumindo, é uma. Deus envia o seu Espírito para a humanidade, porque Deus é misericórdia. Essa é a resposta que Beatriz dá a Dante. Deus é misericórdia. Então, assim, tenhamos em mente 2 cenas, né? Esse pano de fundo do Dante. A Virgem Maria com os apóstolos, eles estavam reunidos no cenáculo, naquela sala. E ali eles estavam reunidos, primeira cena, né? Eles estavam reunidos em oração. Mas ali naquele momento que eles estavam reunidos, eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos demais, que não eram cristãos. Ali eles estavam talvez até meio que temerosos, porque acontecia um barulho lá fora, mas esse barulho não era bomba, não era tiroteio, era um barulho.
Eles estavam sim, sem alento, eles estavam cabisbaixos, tristonhos, porque ali havia um vento muito forte lá fora. Mas não era tempestade. Então o que estava acontecendo? Então agora vamos partir para a segunda cena. Então lá dentro eles estavam com medo. E por lado de fora acontecia ventania, barulho, porque Deus estava manifesto. E o que fazia com que eles perseveravam ou perseverassem ali naquela sala trancada é que eles estavam unidos em oração. A oração que fez com que eles assim estivessem em sintonia com o Espírito Santo. Então a bem-aventurada Virgem Maria recebe o Espírito Santo, ali ela é transformada, e também os apóstolos recebem uma porção do Espírito, eles são transformados. Talvez aquela não linguagem, que ali havia, aquela confusão de pensamentos, de teorias, aquele vucu-vucu de medo, de tremor, aqueles ossos que estavam quase que parafrasear, repetir o profeta Ezequiel, aqueles ossos que estavam carcomidos, ressequidos, aqueles ossos que estavam sem norte, a partir desse momento, eles são readquiridos vivos. Ali eles têm nervos, pele, ali eles tomam forma. Aquilo que o salmista nos cantava, e que nós cantávamos juntos, aquece o que é frio. Então, talvez ali entre eles estava um timbre de frieza. Naquele momento, eles se tornam calorosos. Aquilo que era rígido entre eles se torna maleável. Aquilo que era torto, endireitou. Então percebam e notem, a oração é que nos leva para os céus. Sem vida de oração, nós podemos ser cristãos, mas nós nunca estaremos nos céus. Sem a vida de oração, nós não damos passos no dia a dia. Sem a vida de oração, nós não conseguimos encontrar o norte da minha história, da minha vida. Sem a oração, eu não suporto o meu cônjuge, o meu filho, o meu paroquiano. E aí vocês vão colocando tudo no feminino, Então, a minha esposa, a minha paroquiana, e eu não suporto a minha patroa, o meu patrão, eu não suporto o tempo, eu não suporto a vida, eu questiono Deus e o mundo. Eu me torno como Dante no início da sua vida. O meu amor não é correspondido, então eu fico frustrado. Eu sou político, eu sou matemático, ou melhor, sou político, sou farmacêutico, sou médico, sou militar. Tenho várias funções, mas nada me preenche, porque me falta o único necessário, a oração.